Cadê, gente? Bom dia. Bom dia, Clécio. É qual capítulo? Nós vamos corrigir as questões da sala do capítulo 9 e iniciar o capítulo 10, aula 10. Geografia 1. Tranquilo? Sim. Eu expliquei a aula 9, não foi? Que eu fiz confusão, coloquei a aula 10, aula 8, mas ela aula 9. Sobre as estruturas geológicas lá, bacias sedimentares, maciços, cristalinos. Só tem vocês duas? Ah, não. Vocês vão ligar a câmera? Vou desligar a minha também. Engraçado. Olhar no olho. Coloca a presença lá, galerinha. Por gentileza. Podemos? Só tem 7 pessoas? O que está acontecendo? 6? A última aula não teve aula 10 horas. Talvez eles foram fazer alguma outra coisa e esqueceram da aula de 11. Caraca, esqueceram de mim. 4. Versão em português. Mas tá bom. Tem 7 agora. Por que não teve a outra aula? Edinho da sem Porque internet, sem energia. Ah, isso aí. tô dó. Bosta, hein? Quê? Falei palavrão. Que coisa! Que bosta. Que ruim, que chato. Ah, não é porque eu não ouvi, não. Mas, coitado, ele deu azar. E ele queria tanto dar essa aula de hoje. Mas imagina, você dentro de casa e sem internet. Sem energia ele tá, não é sem internet. Energia? Energia? Aham, o poste caiu, eu acho, sei lá. Que doideira. Tá a rua inteira dele. Deve ter estourado um gerador. Transformador. Transformador. Então vamos lá. Olha só. Essa aula eu dei na semana passada. Né? Fez que eu consertei. Se eu consertei, é aula não, consertei. Aqui eu já expliquei. Vamos fazer a atividade direto para a sala de aula. Isso aqui. Tô tendo aula. Corta o microfone. Não tem como. Vamos lá. Localizaram? Vamos lá. As plataformas ou crátons correspondem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão. Apresentam uma grande complexidade litológica é feito pedra, formação, né? Prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas. As metamórficas são as que se transformam. Nesse caso aqui, provavelmente as rochas ígneas que vão se transformar em metamórficas. Período pré-cambriano, médio e interior. Também ocorrem rochas intrusas, antigas e resíduos de rochas sedimentares. São 3 as áreas de plataformas de cráteres no Brasil: a das Guianas, a sul amazônica e do São Francisco. Das regiões cratônicas das Guianas e sul amazônica tem um arcabouço geológico vasto. Tem como arcabouço geológico vastas extensões de escudos cristalinos, rico em minérios, que atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração e destacam-se em sua história geológica por, vamos lá, apresentar áreas de intrusões graníticas ricas em jazidas minerais, ferro e manganês.
Galera, intrusivos são rochas que vão se resfriar no interior da Terra, né? É o tipo de, o granito, por exemplo, que vai se resfriar ali no interior da Terra. Extrusivos são as que ficam expostas. Corresponde ao principal evento geológico do Cenozoico no território brasileiro, não foi esse. Esse evento cenozoico foi o derramamento basáltico que a gente teve na região sul do Brasil, que posteriormente vai dar origem à Terra Roxa. Apresentarem áreas arrasadas pela erosão que originaram a maior planície do país. As erosões, galera, eles não vão originar planícies, vão dar origem a áreas planálticas. O depósito, esses materiais vão ser depositados em áreas de planícies. Possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas de petróleo e gás natural. Na verdade, esses petróleo natural, eles estão em áreas sedimentares e não em terrenos cristalinos. Serem esculpidos pela ação do intemperismo físico decorrente da variação da temperatura. Nessa região do Brasil, a gente não vai ter essas variações de temperaturas durante o dia e noite tão intensa. Então, não pode ser essa resposta aí. Alguém fala alguma coisa? Não sei se é isso. Então é a... É a A. A resposta é a letra A. Eu percebi o seguinte, eu não vou corrigir todas as questões, porque senão a gente vai demorar muito tempo, mas eu percebi o seguinte, o que vocês têm que mais aprender nesse conteúdo é associar terrenos cristalinos a depósitos de minerais metálicos, terrenos sedimentares a depósito de combustíveis fósseis, a materiais fósseis, combustível, petróleo, carvão, gás natural, carvão mineral, é o que mais cobro de vocês, são essas associações aí. Oh, fiz errado isso aqui. Que bom. Programei errado o negócio. Aí, o carvão mineral é uma rocha sedimentar, combustível formado a partir de soterramento, de compactação, elevação, temperatura, depósitos orgânicos, vegetais e celuloses. O carvão mineral, a origem dele vai ser vegetal. Lembra disso. O petróleo, a origem é mineral e vegetal. O carvão é vegetal. Eu programei errado o slide, todas as alternativas estão corretas. Então não precisa discutir muito, né? A principal diferença entre esses tipos na natureza está na porcentagem de carbono. Como você vai ter, em determinados períodos, maiores concentrações de exposição de materiais vegetais, e as condições ali vai fazer com que a gente tenha carvão minerais de tipos diferentes. E esses tipos, eles vão ser classificados pelo nível de carbono que ele tem. Quanto mais carbono, mais incendiário ele é. É o estado do processo de milhões de anos, mas está certo, vou discutir. Eu fiz errado. Isso aqui, besteira. A resposta aqui é a letra E. Nem marquei, né? Questão 3. A Agência Nacional de Petróleo, responsável pela administração de reservas brasileiras de petróleo e gás natural, regime de monopólio estatal, o monopólio é feito pela Petrobras, informa que as jazidas brasileiras estão distribuídas conforme o mapa a seguir. Então, a gente tem aí as jazidas de petróleo na cor escura, de gás natural, e a gente tem áreas de escudos cristalinos e áreas de bacias sedimentares. Pois, por que eu fiz isso? Estou sem graça agora. Sabendo que as reservas foram distribuídas em um mapa de formação geológica, é correto afirmar que as reservas concentram-se em formações cristalinas. Está errado, que a gente está falando de petróleo. O petróleo e o gás são compostos obtidos da deposição de material orgânico, depositado em antigos fundos do mar, principalmente na era mesozoica, e podem ser encontrados em depósitos tanto no litoral quanto no interior. Já marquei a resposta certa aqui. Só discutir as outras aqui. As reservas de petróleo e gás só podem ser encontradas na porção interior do território. Não. Já que no fundo do mar, como é o caso da bacia do interior do território, que já foi fundo do mar. Não, você vai encontrar reservas de petróleo em outras regiões, mesmo que não tenha sido considerado fundo do mar. Os depósitos sedimentares que deram origem ao petróleo só aparecem em formações sedimentares arqueanas no fundo do mar, o que explica sua abundância em extensão de costa brasileira. Também não, elas vão variar no período aí. Os depósitos de petróleo são exclusivos dos terrenos cristalinos, já está errado. Então, a resposta é petróleo, carvão mineral, gás natural, sempre em bacias sedimentares. Questão 4, para finalizar isso aí.
Na figura anterior, encontra-se apresentada a Bacia de Campos, responsável por considerável parcela da produção de petróleo no Brasil. A estrutura geológica na qual ocorre a formação de petróleo é denominada de bacia sedimentar. A coisa que mais vai cobrar de vocês é essa associação entre onde você vai encontrar recursos naturais, principalmente dentro de geografia, né? Porque você vai estudar o contexto que aquilo vai criar para o espaço geográfico como um todo. Então, materiais metálicos, minerais metálicos, eles sempre vão ser encontrados em escudos cristalinos, em formações mais antigas, e materiais fósseis vão ser encontrados em bacias sedimentares formadas em períodos geológicos mais recentes. Beleza? Tranquilo? Todo mundo viu? Ver se tem mais gente aqui. Então, galerinha, o meu Brasil brasileiro, cadê vocês? Todo mundo aqui, deixa eu encerrar isso aqui. Aí, ó, temos mais pessoas aqui. Aí, olha só, no capítulo 10, na aula 10, eu fiz um negócio aqui que se ficou muito ruim, vocês me avisam para da próxima vez eu não fazer isso. Mas eu achei que ficou pelo menos menos cansativo do que slide. O slide é meio chato, assim. O que eu fiz? Eu planejei a aula no meu caderno e tirei a foto do meu caderno, porque se vocês quiserem, vocês anotem aí do jeito que eu anotei aqui. Se ficou muito ruim, vocês me avisam que eu não faço isso mais. Tranquilo? Combinado? Ô, professor, Oi. não ficou muito ruim, não, mas, tipo, não é tão legível. Talvez se você fizer, tipo, é rapidinho fazer isso no Word, não tem? Ah, sim, o esquema no hoje, né? Não tá legível porque tá desfocado ou porque a letra é ruim mesmo? Não, porque tá, tipo, tá desfocando, mas dá pra ler. Mas, Né? tipo, tá Tá, bom. mas eu entendi. Eu fazer o organograma no Word, né? Fazer o esqueminha É, no Word. Não, tranquilo. Mas se tem que colocar essa fazendinha, eu faço no outro. Mas tá próxima bom. vez eu faço assim. Você tirou tudo do livro, né? Tirei tudo dele. Tá bom. Então, vamos lá. O tema é geomorfologia. A geomorfologia, a gente vai estudar o quê? As formas do relevo. As formas do relevo, elas vão ser variadas pelos agentes internos e externos. Agentes de formação e de transformação. Então, a gente tem o estudo das formas de relevo. O que é relevo? É os aspectos da crosta terrestre. A gente vai ter os agentes endógenos, que são os agentes internos, e os agentes exógenos, que são os agentes externos. Dentro, fora, endógeno e exógeno. Beleza? Isso aí dentro da formação e transformação de um relevo. Aí a gente tem aqui a dança dos continentes. O que seria a dança dos continentes? Seriam os movimentos que os continentes vão fazer até chegar na formação que a gente conhece hoje. Então, a gente tem a teoria da deriva continental, ela foi estabelecida pelo Alfred Wegener em 1915, e esse cara, em 1915, ele vai escrever uma teoria e vai dizer que todos os continentes formavam um único bloco continental, que era a Pangeia. Um detalhe é que esse cara, essa teoria não foi aceita no primeiro momento. Ela só vai ser aceita depois da década de 60, que a gente tem recursos tecnológicos para conseguir compreender o que ele estava querendo. Então, a gente tem aí a teoria da tectonia de placas, feita pelo Wilson em 1970. Esse cara vai falar que a crosta terrestre hoje ainda ela é toda fragmentada. Essa crosta terrestre ela é toda dividida em placas tectônicas. Aí ele vai conseguir desenvolver a teoria da tectonia, dos movimentos tectônicos e criar toda a concepção que a gente tem de dobramentos e falhamentos dentro da nossa crosta terrestre aqui. Aí esse desenho aqui que ficou ótimo, ficou muito melhor do que o do livro, que é a evolução dessa fragmentação da Pangeia. A gente tem a Pangeia, que é o único bloco continental. Aí eu peguei igualzinho que está no livro, que é marcando os pontos importantes. A primeira subdivisão que a gente tem é quando a gente tem as duas massas continentais, que formam a Laurásia e Gondwana. Depois tem a separação da América, África e Índia. Depois tem a forma do Himalaia do Tibete, que vai ser os choques das placas aqui, e os continentes atuais. Vocês não estão lendo, mas está escrito aqui, ó, com algumas limitações artísticas, que eu sou péssimo para desenhar. Mas, enfim. Vamos para o próximo. Aqui. Eu coloquei uma observaçãozinha aqui, o seguinte, o deslocamento dessas placas, como que eu vou acreditar
que o Brasil um dia já foi colado ao continente africano. Eu lembro que alguém um dia falou para você, professor, ainda bem que nós estamos estudando sobre política, que dá para acreditar. Porque quando está estudando aquele trem de milhões de anos, não dá nem para acreditar nisso. Então, como que eu vou acreditar nisso, galera? Olha só, a gente tem evidências geológicas na costa brasileira e na costa africana que são muito similares, são muito parecidas. E como a gente tem um processo de desenvolvimento de milhões de anos, né, e isso é incontestável, a gente vai acreditar que a possibilidade desses elementos iguais só vai existir, só vai ser possível esses elementos iguais se um dia eles estivessem juntos. Por exemplo, eu tenho restos de animais na costa brasileira e na costa africana que são semelhantes. Como que esses animais iam conseguir atravessar o mundo inteiro e chegar aqui na América, né? A gente tem evidências fósseis que é muito interessante de pegadas que começam na África e termina no solo americano. Enfim, então, a constatação dessas teorias, elas vão se dar por fósseis, animais e vegetais semelhantes nas áreas aí de fragmentação, né? Então, a gente tem os tipos de movimentos que essas grandes placas tectônicas fazem. Quais são esses movimentos? A gente tem os movimentos convergentes, que é de bater, de chocar, os divergentes de separar, e os transcorrentes ou transformantes, que é quando uma passa pela outra. As atividades vulcânicas e os abalos sísmicos com maiores intensidades, eles vão acontecer nessas áreas de bordas de placas tectônicas, né? Isso aí a gente aprende na sexta série. O Brasil não tem terremoto, porque a gente está no meio de uma placa continental. É isso mesmo. A área de maior liberação de energia vai ser na área de bordas de placas aí. Tranquilo? Pronto. Isso aí a gente falou da Pangeia, da fragmentação, da teoria. Então, a gente vai para os agentes internos de transformação do relevo. Lembrando que lá no início a gente falou sobre a geomorfologia, agentes endógenos e exógenos. Então, vamos para os nossos agentes endógenos, os agentes internos. Então, dos agentes internos, a gente tem o tectonismo. O que é tectonismo? São forças internas que vão provocar movimentos nas placas tectônicas. De onde que vêm essas forças, galera? Ela vem principalmente de um movimento chamado movimento de convecção. O que é esse movimento de convecção? É o magma no interior da Terra, ele vai fazer uma troca por causa do calor que o núcleo fornece. Esse magma mais quente, ele vai acender as camadas mais externas do manto, vai resfriar e vai retornar para o núcleo depois, fazendo esse movimento convectivo. Esse mesmo movimento, vocês vão ouvir falar quando estiver estudando sobre movimentações na atmosfera, que o ar também faz um movimento convectivo, lembra? Chuva de convecção, o ar quente sobe, resfria e desce. Então, o magma no interior da Terra vai criar esse movimento convectivo que vai gerar uma energia dentro da Terra, que de tempo em tempo essa energia é dada, seja numa forma de terremoto, seja numa forma de vulcão, ou seja através das movimentações das placas tectônicas. Então, de acordo com que as placas vão se movimentando, elas vão dar origens a formas de relevo. E esses movimentos eles são classificados em dois, quando você vai formar o relevo a partir desses movimentos. Você pode ter um movimento epirogenético, ou epirogênese, que é um movimento vertical, ou um movimento orogenético, que é um movimento horizontal. Eu tenho outra imagenzinha legal aqui. Deixa eu achar aqui. Vocês estão vendo a imagem aí das rochas? Não. Não, né? É que eu tenho que encerrar. Peraí. É que eu tenho que interromper e voltar. Eu fiquei dando aula no segundo ano, uma vez a aula inteirinha, para eles me avisarem depois que eu não estava mostrando o que eu estava mostrando. Agora estão vendo? Estão vendo rochas? Sim. É assim que eu faço, né? Na próxima aula. Então, a gente tem aqui os movimentos orogenéticos e os movimentos epirogenéticos. Eu só coloquei isso para vocês lembrarem o seguinte: nos movimentos epirogenéticos sempre vai acontecer um processo de falhas, que é uma ruptura da rocha aqui. E no movimento orogenético, a gente vai ter um movimento de dobras, onde que o terreno ele é dobrado e não há ruptura. Bacana?
Só para vocês verem isso aí e fixarem isso aí. Deixa eu voltar lá para o outro. O meu mais... Não é bem feito aqui, isso aí. Lindo aqui. Muito bom. Tá. Dentro do processo de agentes internos. Opa, travou. Volta aqui. A gente tem o vulcanismo, né? O vulcanismo são liberações de gases de matéria interior da Terra. Ô, Clécio, Oi. mas o orogênese também pode fazer falhas, né? Sim, o orogênese, quando ele vai criar uma dobradura dentro de bacias sedimentares, e é como se o terreno aguentasse aquela dobra, ele vai falhar, ele vai criar uma falha naquele lugar, certo? Só que essa falha é acompanhada de uma dobra. No caso do movimento epirogenético, ele vai decair ou vai erguer. Tranquilo? Vai ser um movimento muito clássico de verticalidade epirogenética. O orogenético vai ter uma dobra e uma falha no meio da dobra. Entendeu? Entendi. Mas lembra da dobra. A dobra para você saber que ele é orogenético. Tranquilo? Então, o que é o vulcanismo? O vulcanismo é quando você tem a ascensão do magma das camadas internas da Terra à superfície. Essas ascensões vão ocorrer principalmente em áreas de colisão de placas tectônicas, que vai haver falhas ali, ou em áreas de afastamento. Também existem os pontos de hotspot, que a gente chama de ponto de acesso, os Rift Valleys, onde que você vai ter acesso ao manto onde esse material vai ascender. E a gente consegue conhecer as camadas mais internas da Terra justamente pelo material liberado por esses vulcões aí. Aí tem de destaque aí o ciclo de fogo do Pacífico e do Atlântico, que é aquela região onde vai concentrar mais de 81% dos vulcões ativos no mundo. Essa informação está no livrinho de vocês e tem um mapinha também aí. A gente tem uma área que pega ali a costa do Chile, Estados Unidos, que vai para a costa próxima ali ao oceano da Austrália, Japão, que vai concentrar intensas atividades vulcânicas nessa região chamada Ciclo Fogo do Pacífico. O Ciclo Atlântico vai pegar a parte norte do Atlântico e chegar na região da Islândia. Bacana? Com dúvida? Não? Então, vulcanismo no Brasil, o Brasil muito relevante no Brasil é o nosso derramamento basáltico que vai acontecer e que vai... o nosso derramamento basáltico na região centro-oeste, sudeste e região sul, que vai dar origem à nossa terra roxa, naquela região do Vale do Café, ali no Paraná e São Paulo, formando aquelas terras extremamente férteis. Depois a gente vai ter atividades vulcânicas também pequenas, isoladas, nas regiões norte, nordeste, nas ilhas de Fernando de Noronha e na ilha de Trindade, aqui no Espírito Santo. Essas duas ilhas são ilhas de origens vulcânicas, né? Mas sem muito... O Brasil é caracterizado por não ter grandes eventos geológicos, eventos geológicos de grandes magnitudes. Que é a Terra Roxa, já falei. Aí os abalos sísmicos. Esse desenho meu ficou melhor. Esse desenho ficou show de bom, muito melhor do que o livro. Abalos sísmicos são movimentações de placas tectônicas, né? São quando... na verdade, o abalo não é só o movimento de placa tectônica. É quando esse movimento de placa tectônica ele é precedido de uma liberação de energia. Os abalos mais intensos, eles são mais comuns em áreas de choque de placas tectônicas. Por quê? Porque se há uma pressão de uma placa com a outra, e vez ou outra, há uma ruptura, há uma liberação dessa energia. É como se você estivesse tensionando uma régua até ela quebrar. Então, o vulcão é a liberação da energia no ponto de quebra. A gente tem três legais aqui dentro do tectonismo, do terremoto, que é o hipocentro, que é a origem desse terremoto. O terremoto ele sempre vai se originar nas camadas mais internas da Terra. Então, aquele lugar de origem específica, no interior, nas camadas internas, vai ter o nome de hipocentro. Aonde que essa energia é propagada na superfície é chamada de epicentro. A área que isso aconteceu
é uma área de fratura entre placas tectônicas. Vai ter a escala, eu coloquei aqui uma classificação que a sismologia que estuda vai classificar de acordo com a escala de destruição, que é a escala Richter. Lembrando que esses terremotos, quando acontecem no fundo, eles podem desencadear as tsunamis, né, que são aquelas ondas gigantes decorrentes desses movimentos aí no fundo do oceano. Bacana? Obviamente, regiões mais costeiras do ciclo pacífico estão mais suscetíveis a isso. É importante vocês também fazerem uma associação entre as consequências desses abalos sísmicos em países mais ricos e em países mais pobres. O livrinho aqui faz até uma relação aqui de maiores atividades vulcânicas e maiores abalos sísmicos, que eu não quis gastar tempo com isso, porque eu não acho que tem necessidade de decorar isso, mas vocês vão perceber o seguinte: se a gente fizer uma comparação entre os abalos sísmicos que aconteceram no Haiti em 2010 e os abalos que aconteceram no Japão, por exemplo, a gente vai perceber que os dois países, por causa das suas características socioeconômicas, as diferenças de reconstrução é absurda. No Haiti, até hoje, você vai ter parte de cidades destruídas, que eles não conseguiram se reerguer, ao passo que o Japão, 2, 3 anos depois, já estava tudo reconstruído, tudo normalizado, né? Então, a intensidade do abalo sísmico ele está relacionado ao tipo de subsolo e à profundidade do hipocentro. Então, o tipo geológico daquela região ele vai influenciar na maior ou menor propagação da onda sísmica e do abalo sísmico aí, né? No Brasil, por estar longe das bordas das placas tectônicas, nós temos terremotos com tanta intensidade, mas aqui existe movimentação sísmica, existem vibrações na superfície. Por que existe? Porque a gente tem um terreno com muitas falhas geológicas, principalmente terreno calcástico, formado por calcário, que com o processo de geologia vai tendo desgaste que o terreno superior vai querer se acomodar. Dentro daquelas áreas de falhas que vocês viram ali, quando aquele bloco rochoso ele acomoda, aquilo ali vai provocar um abalo sísmico. Então, uma das principais razões a gente tem para os abalos que são notados aqui são essas acomodações de falhas. E existem estudos também que fazem relação entre as movimentações das placas lá no Chile, que forma a Cordilheira dos Andes, e as placas da cadeia meso-oceânica, que fica entre a América e a África. Existem estudos que falam que as ondas sísmicas propagadas dessas regiões, elas conseguem atingir os brasileiros aqui. Inclusive, teve um terremoto que aconteceu, acho que no Acre, em Rondônia, que ele foi relacionado a um abalo que teve na Cordilheira dos Andes, no Chile. Viu? Ó, a criança mais que na aula, velho. Eu fico falando sozinho. Então, esses tectonismo, vulcanismo, terremoto, são agentes internos, né? Pirogênese, orogênese, movimentos tectônicos, movimentos que vêm de dentro, são os agentes internos de transformação, formação e transformação do relevo. Os agentes externos, eu acredito que eles são mais fáceis, vocês devem lembrar com mais facilidade. Você tem um intemperismo, que é dividido em químico, físico e biológico. O intemperismo físico, ele vai se dar pela variação de temperatura, a contração, a dilatação das rochas, vão meteorizando, fragmentando essas rochas, que vão se desfazendo, né? O processo químico, a água é o maior agente químico de transformação das rochas, elas vão oxidar, hidratar e decompor essas rochas, vai dissolvendo os minerais que compõem essas rochas e vai criando as grutas, por exemplo. O interessante é associar também o seguinte: a água ela vai dissolver principalmente rochas com origem calcária, kárstica. Toda rocha, toda gruta, quer dizer, ela normalmente é composta por rochas calcárias, rochas sedimentares, que são mais facilmente diluídas pela água. Vocês fazem essas duas associações: rocha, terreno calcástico, calcário, grutas e água. Toda gruta que a gente conhece, ela tem água. Não sei se vocês já pensaram e perceberam isso. E os agentes biológicos, são os animais e vegetais que vão promover essa degradação, né?
os vegetais, principalmente quando as raízes das plantas vão crescer entre as rochas ali. Quando elas se expandem, elas vão fragmentar e destruir essas rochas. Tá bom. Aí a gente tem esse primeiro passo aqui, é o intemperismo, e aí a gente tem a erosão. A erosão, ela vai se classificar pelo transporte desses sedimentos. O intemperismo é pela fragmentação, pela meteorização das rochas. A erosão, ela se caracteriza pelo transporte. Ela vai provocar um desgaste e vai transportar esse material e depositar, principalmente em bacias sedimentares. A gente tem a erosão pluvial, que são águas superficiais, água de chuva que vão retirar camadas superficiais da terra, principalmente em áreas descobertas, né? Aí a gente tem a influência da ação humana no aceleramento do processo de erosão pluvial, que é quando você tira as matas, dos topos de morro, principalmente. A erosão pluvial vai se acelerar naquele terreno, causa um processo de empobrecimento do solo muito grande, porque você vai tirar as camadas superficiais, que é onde você tem um depósito de micronutrientes para aquele solo ali. A erosão fluvial, que é a ação dos rios. A erosão fluvial ela é interessante, que ela é tanto destrutiva quanto construtiva. Você tem tirada de materiais, principalmente nas bordas dos rios. Tá aí o fato de muitos rios, quando não tem mata ciliar, ele vai se assoreando, porque o próprio rio vai escavando o seu leito e vai depositar esses sedimentos em outras áreas, seja em áreas de vazantes, seja nas áreas de curva de rio, né? Um processo de depósito de sedimento que era favorável nesse período e que era muito utilizado pelos homens era na época do Egito lá, né? Do Egito, quando era uma das maiores civilizações do mundo, que usava os leitos do rio Nilo para plantar. Então, ali era um depósito de sedimentos que o rio, quando enchia, depositava sedimentos ali, adubava naturalmente aquela região e depois os egípcios plantavam ali. Aí a gente tem a erosão eólica, que são as ações do vento. Ela vai destruir, provocar um desgaste na rocha, transportar e vai depositar esses sedimentos em outras regiões, normalmente em regiões que formam bacias sedimentares. As erosões costeiras são provocadas pelas as ondas e marés. Elas vão degradar as faixas litorâneas ali, formando as falésias, e também vai trazer materiais do interior do oceano e depositar nessas bordas aí. Então, a gente vai ter a construção de mangues, de corais, de restingas, por um processo de erosão costeira. São ações construtivas e destrutivas. A erosão glacial em áreas polares, obviamente, onde você vai ter o congelamento de água, né? Durante o verão, as águas em regiões glaciais, elas tendem a descongelar, e quando congela novamente, ela vai congelar dentro daquelas fissuras de rocha. Ao congelar, elas vão se expandir e vai promover a fragmentação dessas rochas. Além disso, também você tem o deslizamento de geleiras sobre as rochas, que também vai provocar desgastes. E, por fim, talvez não menos importante, talvez o mais problemático, são as ações humanas sobre o espaço natural. O problema da ação humana é que todas as erosões naturais, elas são lentas, e as ações humanas, elas vão acelerar todo e qualquer processo erosivo, né? Essas ações humanas podem ser decorrentes de fragilidades de leis ambientais, ou pode ser decorrente de fatores históricos que vai acompanhar o desenvolvimento da sociedade. Por exemplo, por que você tem tantos morros, principalmente em cidades como Rio de Janeiro, habitados, morros que deveriam estar cobertos por florestas, matas naturais e tal, e hoje são habitados e têm riscos enormes de deslizamento, por um contexto histórico da formação daquela sociedade. Então, é importante associar a ação antrópica com a aceleração do processo erosivo aí. E acabamos nós. Cadê vocês? E lá vamos nós. Todo mundo aí? Tá vivo? Alô? Alguém? Olá. Opa! Estão vivos. Graças a Deus. Alguma dúvida, galera? Não. Eu odeio esse monólogo. Eu odeio esse negócio de eu falar para eu mesmo.
Pessoal, façam as atividades. Na próxima aula eu farei igual eu fiz. Eu vou corrigir as atividades da sala. Se vocês quiserem discutir outras questões propostas aí, vocês me falam que a gente discute. Se quiser mandar antes lá no WhatsApp, lá, vocês me falam que eu coloco no PowerPoint para a gente debater ela aqui, para não ficar só lendo. Tranquilo? Beleza. Beleza. Com Deus, boa semana e até semana que vem. Valeu. Falou.